Glória a Deus. A continuação da mensagem, pastora? Vamos continuar. Amém. Glória a Deus e que Deus te abençoe. Pastora, obrigada. Obrigada por me receber mais uma vez na sua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem esteve aqui ontem? Meu Deus, será que a gente pode chegar mais pertinho aqui? Ai, já começa, né? Já começou a mandar mudar de lugar. Chega mais pertinho, se você sentir no seu coração, puder sentar mais aqui pertinho de mim. Eu não sou carente não, mas eu gosto de ficar perto das minhas irmãs, amém? Bom, por que eu falei para a pastora que é a continuação da mensagem de ontem? Porque assim, quando nós somos curadas na nossa identidade, nós estamos prontas para viver o propósito de Deus, amém? Nós estamos prontas para viver os sonhos de Deus, amém? E qual foi o louvor que eu cantei ontem para a gente começar? Quem lembra? Quem lembra? Diga amém. Você pode ficar de pé para a gente cantar de novo? Hoje até os músicos já sentaram, mas vamos sem os músicos, vamos na lapela. Cadê um coral lindo aqui do Senhor? Vamos cantar. Lembra qual foi o louvor que eu cantei ontem? Quem lembra? Então quem vai atravessar o Mar Vermelho? Amém, eu vou. Você vai? Então vamos lá. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Quem vai atravessar o mar, dá uma glória. Obrigada, irmão. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus porque você está aqui. Glória a Deus que você poderia estar em qualquer lugar, mas você escolheu estar aos pés de Jesus. Amém. Pode se assentar. E hoje eu quero trazer uma palavra assim, que eu prego para vocês e o Senhor tem me confrontado através dela também. Porque uma coisa que Deus sabe fazer comigo é assim: aquilo que Ele cura em mim, Ele fala, agora vai lá e fala para minhas filhas. Ele faz eu passar por aquele processo, para que eu possa ensinar para vocês. E essa palavra tem como tema propósito. E eu escrevi assim, do sonho à cruz, quando o propósito fala mais alto. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Pai, eu clamo, Senhor, pela vida de cada mulher que está aqui nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, que toda distração, Pai, que toda preocupação, que tudo aquilo, Senhor, que de alguma forma vem para tentar roubar a atenção da tua filha, roubar as bênçãos que o Senhor tem para entregar na vida dela, cai por terra agora pelo poder do sangue de Jesus. Pai, abençoa a mente, o coração, a vida de cada uma, meu Deus, e eu declaro, Pai, que essas mulheres vão sair daqui sonhando os sonhos de Deus para a vida delas, Pai, porque como a tua palavra diz, os teus sonhos, os teus caminhos são maiores do que os nossos, Pai, em nome de Jesus. Deixa eu perguntar aqui para vocês, quantas aqui já sonharam sonhos impossíveis? Meu Deus, que delícia, essas mulheres da tua igreja são tudo sonhadora, pastora. Quem aqui já sonhou sonhos assim grandes, que alguém já chegou a duvidar de você? Bom,
Deixa eu contar uma coisa para vocês. Deus não nos chama apenas para viver de sonhos, mas de propósito. E quando os dois se alinham, Ele nos leva além do que imaginamos. E olha só, sabe quem me inspira muito quando o assunto é sonho? José. Quem conhece a história de José? Em Gênesis 37, no versículo 5, nos conta que José, ele sonhou muito alto. Foi ou não foi? Só que assim, José, para viver os sonhos de Deus, ele precisou passar por muitos processos. E não aconteceu só na vida de José, acontece na nossa vida também. Olha só o que está escrito na palavra de Deus. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Agora pensa, os irmãos de José já tinham muita inveja dele. Já tinha inveja porque ele era excelente. Já tinha inveja porque ele era o favorito do pai. Aí pronto, ele começou a sonhar alto. Os irmãos dele ficou com mais raiva dele ainda. E quantas vezes isso não acontece comigo e com você, não é verdade? Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos, e da mesma maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai. Me conta aqui, o pai amava muito José, não amava? Ele era o favorito, não é verdade? Que o repreendeu dizendo: que sonho é esse? O próprio pai disse para ele: que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado desse sonho. Olha só, aqui nós temos duas lições. Ele já era invejado pelos irmãos e os irmãos tiveram mais raiva dele. E aqui, nesse trecho da palavra, nos conta que até o próprio pai, que o amava, ficou duvidando daquilo que ele havia sonhado. Então, quando a gente sonha grande, às vezes a gente vai enfrentar a oposição daqueles que nos amam, também, que vai falar: meu Deus, esse menino está ficando doido. Como pode? Igual eu, quando eu sonhava, quando era pequena. Quem ouviu meu testemunho ontem, ouviu que o meu pai dizia: filho de pobre não tem vez, menina, sonha pequeno, você não vai chegar em lugar muito grande. Meu pai me ama, sim ou não? Sim. Mas ele falava que essa menina está com um parafuso solto, não é possível. E olha só, existe uma diferença muito grande quando a gente romantiza os nossos sonhos e quando a gente decide sonhar os sonhos de Deus. E um testemunho que eu tenho para falar a respeito da minha vida com vocês, a respeito de sonhar os sonhos de Deus, é que quando eu era criança eu sonhava, em ser uma artista famosa, ser influente. E eu me lembro que quando eu enfrentei a pior crise do meu casamento, eu já tinha chegado em um patamar de conquistas muito legais. Eu estava indo para o São Paulo Fashion Week, eu já estava assinando trabalhos para empresas gigantes, eu já estava com o meu nome relevante. Mas sabe algo que o Senhor me ensinou? Que nunca foi sobre fama, mas foi sobre ser a luz do mundo e sobre ser o sal da terra. Nós não fomos chamadas para ser celebridades gospel, nós fomos chamadas para servir a Deus com aquilo que Ele nos entrega. O nosso sonho não é sobre nós, é sobre um povo, é sobre um legado, é sobre uma nação. Quando eu olho para o meu livro e cada cidade que eu passo, o meu livro fica naquela cidade, eu falo: Senhor, uma nação será alcançada. Uma mulher vai ler e vai dar para outra amiga, e como uma fumaça, a mensagem do Senhor vai se espalhar. E no momento mais difícil da minha vida, eu olhei para Deus e disse assim: Senhor, eu te entrego os meus sonhos, porque a minha família é muito mais importante do que tudo aquilo material que eu conquistei até aqui. Eu estava trabalhando em uma empresa, numa corrida,
era uma corrida de mulheres, e eu estava ali grafitando umas camisetas, e o Senhor me deu uma visão. Como eu precisava escrever essa mensagem sobre propósito, sobre sonhos, o Senhor me disse assim: eu vou te mostrar. Se você tivesse escolhido viver sonhos egoístas, se você não tivesse escolhido a tua família, aonde você chegaria? Sabe o que aconteceu? Eu estava ali grafitando umas camisetas, o Senhor me deu uma visão. Era um lugar muito alto, como se fosse assim a Grécia, sabe? E eu estava no topo de um lugar muito chique, como se fosse uma balada, sabe? E eu estava grafitando e o DJ tocando, o meu cabelo ruivo bem comprido, minha roupa toda cara. E eu teria até conquistado um sonho egoísta do meu coração. Só que a minha família estaria destruída e provavelmente não. O que Deus me mostrou é que as minhas filhas não estariam no altar de Deus. Quando eu entreguei os meus sonhos egoístas para Deus, o Senhor me trouxe um propósito. Você precisa compreender que os sonhos de Deus, eles não são egoístas. Se Deus te der uma empresa, é para você abençoar outras pessoas. Se Deus te der uma empresa, é para você levantar outras pessoas para ter uma empresa também. Deus não nos dá sonhos egoístas. Quando nós olhamos para a história de Esther, o Senhor não está tirando apenas uma menina da pobreza. Deus está levantando uma menina com o coração cheio dele para salvar uma nação. Então nós precisamos entender isso. E sabe o que aconteceu quando eu decidi renunciar àquele momento da minha vida? O Senhor não só restaurou a minha casa, restaurou a minha família, mas Ele me fez entender que eu nasci para sonhar os sonhos dEle. Amém? Agora, eu quero perguntar para você: você sonha grande? Mas os seus sonhos são alinhados com a vontade de Deus? Os teus sonhos incluem a tua família? Os teus sonhos incluem os teus filhos? Esse é um sonho de Deus. E olha só, para provar que você está no caminho do sonho de Deus, eu quero dizer uma coisa para você. Não se assuste se você enfrentar, número 1, rejeição, que foi o que nós falamos aqui ontem. Não se assuste se você enfrentar o abandono, porque vão achar que você é doida, vão achar que você ficou maluca, vão achar que não é para você, vão falar assim: quem você pensa que você é? Quantas vezes, quando eu comecei a ministrar a palavra de Deus, às vezes mulheres mais experientes que eu em teologia, em ministração, chegaram para criticar a maneira que eu falava. Então não se assuste se você tiver um sonho do coração de Deus e você tiver que enfrentar injustiça, porque José passou por injustiça. Ele era um escolhido de Deus ou não? Então, se José, escolhido de Deus, citado na palavra de Deus, enfrentou rejeição, injustiça e abandono, você acha que você não vai passar, minha irmã? Número 4, esquecimento dos homens. José foi esquecido na prisão. Ele ajudou pessoas e teve pessoas que esqueceram de José. Se você estiver no caminho para viver o sonho de Deus, rumo ao palácio, você também às vezes vai enfrentar abusos, inveja, resistência. Vai ter gente que vai duvidar de você, vai ter gente que vai te perseguir. Ah, essa mulher aí com essa roupa? Quantas vezes eu fui pregar, um dia eu fui pregar numa igreja, e o pastor chegou no aeroporto para me buscar, e a pastora não desceu do carro, e ela não abriu o vidro do carro. E eu falei: Deus, esse negócio está estranho, porque a pastora, é o normal que a mulher venha até você, né, pastora? Estou errada, pastora? Mas desceu o pastor, e a pastora ficou lá dentro com o vidro fechado. Na hora eu senti que era uma rejeição com a minha vida. Eu bati no vidro: oi, pastora! Aleluia, bom dia, irmã. Fui lá, ministrei,
E aí no final, ela estava com o coração mais aberto comigo ali, e ela falou assim para mim: eu confesso, eu não quis abrir a porta do carro para você, porque quando eu vi você descendo no aeroporto, com aquela roupa toda colorida, toda pintada, eu achei que você não tinha credibilidade. Mas depois que você pregou, eu vi que você tinha a unção de Deus. E aí, o que você faria no meu lugar se fosse você? Você ia pregar ou ia deixar essa intimidação calar a sua voz? Sabe quem mais foi marcado por esse processo? A palavra de Deus nos diz em Gálatas 6,17: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Cada uma de nós carrega marcas, dores. Se eu perguntar aqui, cada um tem uma história, tem ou não tem? Tem ou não tem? Só que, ontem eu até falei com vocês aqui, o apóstolo Paulo, ele não se envergonhava das marcas que carregavam, pois as suas marcas eram sinais de que Jesus estava com ele na sua caminhada. E sabe o que a graça de Deus faz com as nossas marcas? Gente, Deus é tão poderoso. Ontem a irmã Marcilene aplicou uma ferramenta, uma dinâmica aqui, falando sobre feridas, sobre marcas. Aí vem a nossa irmã aqui e traz uma ferramenta que nós nem conversamos, e ela vem falar da areia ali para produzir a melhor pérola, para produzir uma joia. É o Senhor falando comigo e com você: a tua marca, você não é a tua marca, você não é a rejeição, você não é a dor, você não é o abuso. Para de olhar para essa ferida, para de esconder essa ferida, pega isso e entende que é para a glória de Deus. Essas marcas não são motivo de vergonha. Ah, se prostituía, mas não se prostitui mais, agora é santa, é escolhida do Senhor. Se bebia, você não bebe mais, agora você vai pregar para mulheres que estão bebendo. Sai dessa vida. Sabe, por muito tempo na minha vida, eu falei assim: se eu tivesse entendido logo o meu chamado. Aí quando eu olho para aquela vida que eu vivia, música, que eu vestia mulheres famosas em festivais sertanejos, eu me lembro assim, de cada momento em que eu estava na balada, que eu festava, e eu pergunto para Deus: qual foi o propósito? O Senhor disse: sabe por que eu permiti isso? Porque hoje, quando você vai trabalhar em lugares que não tem um público evangélico, você tem o meu amor, você tem compaixão de olhar para aquelas pessoas. Sabe o que acontece com muitas mulheres e muitos homens? É que depois que converte, bota um terno, coloca uma saia longa e se esquece de onde Deus tirou, e vira mais santo que todo mundo, julga todo mundo. Sabe por que Deus permitiu que você vivesse esses processos? Para que você tivesse amor, compaixão, para que você pudesse olhar para as pessoas como Jesus olha. Não é uma prostituta, é uma profeta. Não é uma prostituta, é uma pastora. Não é um alcoólatra, é um missionário. Outro dia, mais uma vez, eu estava pintando em um lugar que não era evangélico. Eu estava pintando uma garrafa uma garrafa de vidro, e o Senhor falou assim: fala para aquele moço que eu amo ele. Eu falei: Jesus, mas eu vou falar para o homem lá que Jesus te ama, o que ele vai pensar? Vai achar que eu tô doida? Porque uma coisa é falar para uma mulher, agora falar com um homem exige sabedoria, sim ou não? Aí ele pegou e eu comecei a pintar aquela garrafa, e eu chorava, gente, eu chorava tanto pintando aquela garrafa. Eu falava: meu Deus, me contenha, porque vão achar que eu estou louca aqui, me ajuda, Pai. E de repente chegou aquele rapaz perto de mim e falou assim: amiga, não precisa falar, né? O que você está pintando na minha garrafa? Aí eu falei assim: eu estou colocando umas folhas de ouro aqui, e deixa eu te falar. Aí eu falei: não, agora está mais fácil, né? Que é mais sensível e tal. Aí eu falei: olha, o Senhor está aqui, fazendo o meu coração queimar de amor pela sua vida.
e Ele te diz, Ele te ama. Aí o olhinho dele ficou vermelhinho assim já, não segurou a lágrima, e ele voltou para onde ele estava. Não deu 4 minutos, mais ou menos, ele voltou. Você é evangélica? Eu falei, por quê? Porque eu não gosto de evangélico. Eu falei, eu também não. Tá tudo bem. Não gosto de evangélico também. Aí ele falou assim, como que é seu nome? Eu falei, Jaque. Ele, Jaque, eu tenho resistência com esse povo evangélico. Porque quando eu era criança, a minha mãe era muito crente. E um dia eu falei para ela que eu não ia na igreja, e ela falou assim, eu prefiro um filho morto do que um filho gay. E outra vez, por eu ser gay, a minha mãe me deu uma surra de pau, eu lembro até hoje. Ela pegou o cabo da vassoura e me deu uma surra. E eu olhei para ele e eu falei assim, mas Jesus continua te amando. E ele esfregava o rosto e saía tanta lágrima. Ele, me explica mais sobre esse amor desse Deus que você está dizendo. Me explica mais. Ele ficou umas 3 horas na minha frente e eu falando de Jesus para ele. Aí eu entendo que o porquê que o Senhor me permitiu que eu vivesse esses processos no mundo. Para que eu pudesse ser parecida com Ele. Para que eu pudesse me lembrar da graça do Senhor que alcançou uma moça que ficava a noite inteira na balada cantando música sertaneja. A graça dele me alcançou. E essa mesma graça é para alcançar outras vidas. Nenhuma dessas marcas apaga o sonho que Deus plantou para a sua vida. As marcas que você carrega não são para destruição, mas para construção. Elas são testemunho de que o processo de Deus não te matou, mas te preparou. Todos os processos que eu vivi me prepararam. Toda a arte que o Senhor me ensinou no meu ateliê, eu tenho usado para evangelizar, para pregar a palavra. Se eu tenho oportunidade, eu escrevo lá no painel da maior empresa, fé, Jesus salva. Um dia um empresário muito grande falou assim, eu quero um leão na minha empresa, porque eu sou o maior, eu sou o melhor, e eu quero um leão. Eu falei, eu vou lá na tua empresa, mas é pintar o leão da tribo de Judá, porque ele é o maior. E bem com a cara de pau, irmão, porque eu não tenho um mínimo de vergonha de falar do meu Jesus. Fui combater no ego e dizendo, é o leão da tribo de Judá, e ele vai passear pela tua empresa, e ele vai ministrar ao coração dos seus colaboradores. E já comecei a profetizar, gente. Eu não estava nem aí se ele estava querendo ser o rei é Jesus, e eu fui lá para estabelecer o governo de Deus sobre aquela empresa. A palavra de Deus em Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Os planos de Deus são muito maiores do que o nosso. Você está sonhando com uma confeitaria, Deus quer te dar uma rede, Deus quer te dar uma igreja, estabelecer uma igreja dentro do teu negócio. As marcas, elas vão te lembrar um caminho, mas o fim que Deus já escreveu é de paz e de esperança. Eu quero que você faça assim com a tua mão. Olha no teu pensamento, lembra das tuas cicatrizes. Mentaliza as cicatrizes que você carrega. Olha para essas cicatrizes e pense bem. Olha o que eu quero ministrar ao seu coração. As cicatrizes não são sinais de derrota, mas de sobrevivência ao propósito. Olha só, o inimigo tenta usar as marcas para te definir, mas sabe o que o Deus faz com essas marcas? O inimigo, ele quer te rotular, né? O Senhor vai usar essas marcas para te enviar. Pode abaixar o teu braço. Sabe por quê que José chegou ao palácio? Porque ele suportou o processo. Fala para tua irmã assim, você vai chegar. Você vai chegar. O palácio
é o teu lugar. Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Diga: todas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu me lembro que nessa época dos shows sertanejos, eu ficava 3, 4 dias sem comer, porque eu trabalhava sem parar, eu virava à noite, assim, eu parecia um zumbi. Aí quando eu olho, eu falo assim: meu Deus, olha só, agora eu viajo sem parar, vou de um lado para o outro, eu fui treinada para isso. Eu me lembro que quando eu me casei, a família do meu marido adorava viajar de carro. Pensa, eu ficava entediada, gente, 22 horas de carro, eu falo: meu Deus, não chega nunca. Sabe por que o Senhor permitiu que eu vivesse isso? Para que quando Ele me chamasse para ministrar em qualquer lugar, ou quando eu tivesse alguém para alcançar, e eu não pudesse chegar de avião, eu precisava chegar de carro. Agora eu viajo, gente, para todo lugar, viajo 12, 13 horas, eu pareço o Ayrton Senna, gente. Glória a Deus! Então o Senhor me preparou, Ele me deu força, Ele me deu fé, me deu coragem. E quando eu não tinha dinheiro na minha empresa, eu ia de ônibus. Gente do céu, 18, 20 horas. E eu vejo às vezes, tem jovens que chegam para mim e falam: pastora, como é que faz para viver, para vender essas artes? Eu falei: vai pegar 20 horas de ônibus para São Paulo, meu amigo. Ai, pastora, mas é muito longe. Eu falei: irmão, você tem dinheiro para pagar o avião? Não tenho. Eu falei: então você tem que ir de busão, meu irmão. Vai fazer o quê? Gente, chegava naquela São Paulo com dinheiro contado. E o Senhor foi soprando o meu nome, foi fazendo, porque uma coisa que o Senhor me ensinou foi a me mover por fé, pelos sonhos dEle. Eu paguei o preço do propósito. E sabe o que acontece? Muitas pessoas não querem pagar o preço, quer pular etapa. Se atalho fosse caminho, Ele não chamava atalho. Não queira pular processos, é o processo que te prepara, é o processo que vai gerar no seu coração humildade, é o processo que vai fazer você ser parecida com Jesus. Sabe, irmãos, eu sou muito íntegra com os meus pensamentos, com as coisas que eu vou fazer. Quando qualquer sentimento que me afasta da presença de Deus vem até mim, eu falo para mim mesma. Se tivesse faz conta que você é um espelho. Eu falo assim: ó, toma o teu lugar, você não é nada sem Deus. Cadê a humildade, Jaqueline? Cala a boca. Todos os processos me ensinaram que eu, sem Deus, não sou ninguém. Você sabe por quê? Porque se você pegar, eu conheci um ateu, que ele leu a Bíblia 5 vezes, 5 vezes, é uma vergonha, não é? Muito evangélico não leu nenhuma, né? Aí você pega a palavra, ele vai palestrar, ele vai dar uma palestra. Só que palestrar é diferente de pregar. Um ateu vai lá e palestra, fala, explica, passa pelos processos, mas não tem unção, porque ele não carrega a presença. O que nós precisamos é carregar a presença. E somente cada batalha vencida vai fazer com que a gente carregue a presença. Eu tenho a certeza em tudo na minha vida. Eu falo assim: se eu vendi uma blusa, glória a Deus. Se o Senhor me chamou para pregar, glória a Deus. Uma coisa o Senhor fez, Ele me ensinou a confiar em cada processo. E muitas vezes, não pensa assim: ah, ela é perfeita. Às vezes eu luto contra a minha humanidade, eu acabei de falar aqui. Mas isso passa muito rápido, porque em cada processo o Senhor me ensinou a confiar nele. Sabe quem mais não escondeu as suas marcas? Aqui na palavra nós temos claramente alguém que poderia
ter escondido todas essas marcas, mas decidiu não esconder. E foi o nosso amado Jesus. A palavra diz em João 20, 24 ao 27. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser meus dedos nela, e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles, as portas estavam. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui, e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado, não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Tomé precisou ver para crer. Então, sabe o que significa essas marcas que você carrega? Significa que você está ressuscitando, que você ressuscitou junto com Ele. Se eu não tivesse um testemunho, talvez você ia olhar no meu Instagram e falar: mais um rostinho bonitinho na internet. Mas quando você olha para as minhas marcas, uma mulher que teve o seu casamento restaurado, uma mulher que teve a sua identidade restaurada, uma mulher que foi rejeitada, que foi abandonada, você diz: essa mulher ressuscitou junto com Ele, ela é curada, ela é cheia do Espírito Santo. E assim será com você. As marcas que você carrega não são a sua vergonha, são as marcas do seu testemunho. E o inimigo, ele queria que elas fossem lembranças de derrota, mas Deus transforma em troféus de vitória, porque as marcas provam que você passou pela cruz, mas também provam que você ressuscitou com Cristo. E sabe, durante esse processo, escrevendo essa ministração, o Senhor me lembrou outra situação, onde Ele me diz: valeu a pena abrir mão de um sonho egoísta. Eu vivi uma situação muito difícil, eu passei por uma injustiça, gente, eu chorava, mas eu chorava feito criança. Sabe aquele choro de soluçar? Eu chorei assim, o dia inteiro. Eu falava assim com Deus, eu falava: Senhor, como que pode uma pessoa ter coragem de fazer isso com outra? E crente ainda, meu Deus, essa pessoa é crente e faz uma coisa dessa. E eu chorei, pastor, eu chorei tanto. Você já chorou assim, pastor? Aquele choro que você não consegue parar? Minha filha estava no meu quarto comigo. E ela já tinha assistido, já me viu chorando. Vai fazer o quê? Vou esconder? Falar: não, estou aqui meditando, estou chorando. Virei para ela e falei assim: filha, o que você tem para dizer para a mamãe a respeito dessa situação? O que você pensa sobre isso? Porque eu falei: gente, ela tem 13 anos, ela é tão usada por Deus, vai que o Senhor toma a boca dessa menina. Está chorando demais. E aí ela, com aquele cabelinho ruivo mais lindo, com aquele rostinho mais puro, ela disse assim para mim, passando a mão no meu cabelo: mamãe, eu não sei o que te dizer a respeito dessa situação. Eu falei: filha, fala. Mas você lembra, mamãe, o que você ensinou para nós? Lembra daqueles momentos difíceis? Gente, aí arrebentou meu coração, porque momentos difíceis era a crise que eu estava vivendo com o pai delas, né? Lembra, mamãe, o que você nos ensinou? Eu falei: o que a mamãe te ensinou? Você ensinou para a gente assim, ó, mamãe: então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve. Gente, seu louvor, aleluia. A minha renúncia, quando essas meninas tinham em média 5 até 7 anos, fez com que eu pudesse viver os sonhos de Deus. As minhas filhas prostradas no altar de Jesus e cheias da presença. Aquela menina de 13 anos me lembrou aquilo que eu ensinei para elas no ventre da crise: louve,
Não importa, louve. Seu pai não vai na igreja hoje, nós iremos e nós vamos continuar. Louve, não importa, louve. Vai valer a pena, minha irmã. Vai valer a pena. Eu não vim aqui para dizer para você, sonhe que Deus realiza. Eu vim aqui para dizer para você, sonhe os sonhos de Deus. Ore para que você sonhe os sonhos de Deus. Sabe por que muitos de nós não têm vivido os sonhos de Deus? Porque muitas não querem renunciar às suas dores de estimação, os seus pecados de estimação, as rodas, os vícios, o ressentimento, a falta de perdão, aquela amizade que te desvia de ir no culto, de servir na casa de Deus. Sabe qual é o problema? É que às vezes nós precisamos abandonar até algumas amigas, algumas rodas, e a gente pensa, é só aquela amiga ruim. Tem amiga boa que não faz parte do processo de Deus para a tua vida. Ela é legal, mas não cabe no processo, não cabe no propósito. Eu tinha uma amiga que eu amava demais, na verdade eu amo ela, só que eu mantenho uma certa distância, porque eu sou assim, acelerada. Vamos pregar no Rio, vamos viajar 10 horas, bora, glória a Deus. Aí ela, é que eu tenho que ver, eu tenho que pensar. Eu falo, bora minha filha, bora, o Senhor tem pressa. Eu tenho que pensar. Eu tenho que falar com a minha secretária. Eu tenho que ver se a secretária vai. Minha filha, se não tiver secretária, eu vou sozinha. Você está me atrasando, minha filha. Eu virei para o meu marido e falei, amor, fulana não cabe nesse processo que Deus está fazendo na minha vida. Sabe por quê? Eu criei minhas filhas. Nós estamos aqui, nós estamos grudados, nós estamos alinhados com o processo de Deus. Meu marido fala assim, a pessoa fala assim, vem pregar aqui no fim do mundo, meu marido. Vai, mulher. Meu marido está aqui, pula que eu sou seu trampolim, vai embora. E tá a amiga lá. Falei, minha filha, te amo, mas eu vou ter que deixar você está me atrasando. Você quer ler um livro, ela quer ficar no Instagram. Você quer passar o sábado inteiro na conferência, ela está preocupada com o cabelo, com o look. Entenda algo, mulher, tem mulheres que são alicerces na tua vida, elas vão ser assim, base para você, elas vão fortalecer você, e tem mulher que é tapume da obra. Quando a obra do Senhor estiver completa na tua vida, ela vai ter que sair para a obra ser exibida. Então nem sempre é sobre abandonar as amigas que parecem, mas endemoniada não, misericórdia, é que tem umas boas que é mais atrasada mesmo. Ela não está no seu passo, não está no seu time. Amém? O sonho de Deus para você, ele exige renúncia. Diga, renúncia. Renúncia. José só viveu no palácio porque suportou o... E sabe o que eu vim falar para vocês? Hoje, em nome de Jesus, o Senhor irá ativar a visão que Ele tem para você. Visão é uma imagem que produz paixão. Quando eu não tenho visão, qualquer coisa serve, qualquer amiga serve, qualquer lugar serve. Olha só, se você quiser escrever, se você quiser que eu compartilhe depois, olha só, a visão que Deus te dá, presta atenção, a visão que Deus te dá, gera uma paixão tão intensa, que não te deixa desistir, porque você já viu no Espírito, aquilo que ainda não se materializou. Eu recebi uma palavra assim, já que você vai pisar nos Estados Unidos, eu falei, meu Deus, eu preciso traduzir meu livro para o inglês já, eu não sei que dia que eu vou, mas o dia que eu for eu tenho que estar pronta. Aí você recebe uma palavra, você vai pisar na África, você já tirou o passaporte, irmã? Gente, eu já tirei meus passaportes lá de casa, tudo novo, renovei as fotos, né, porque depois dos botox, não é, irmã?
Misericórdia. Depois dos dentes de porcelana, né? Já renovei tudo, já tirei o passaporte das meninas. Aí as meninas receberam uma palavra: Rafaela, você vai ser uma grande teóloga, você vai pisar nas nações. Cecília, você vai escrever teatro. E eu falei: minha filha, eu já te matriculei lá no curso de teologia da igreja. Ah, mamãe, mas agora eu estou com prova. Não, menina, o Senhor já te deu, liberou uma palavra, vai estudar teologia agora. Não é a faculdade ainda, mas já é o curso da igreja, pastora. A Cecília vai escrever teatro, vai dançar para Deus. A menina já matriculou no circo, já matriculou no teatro na vizinha lá, já está fazendo violão para cantar. Vai ter o teatro na igreja, Cecília, vai para o teatro na igreja, vai ensaiar lá na igreja. Porque a gente já recebeu uma palavra, eu já tenho uma palavra. Você vai pregar para as nações, então tá bom, então significa que eu preciso estudar mais a palavra. Porque já pensou, eu tenho uma palavra, chego num lugar, não tenho mais uma palavra para pregar? E aonde eu vou? O pastor fala assim: você pregou na conferência, agora você pode pregar para a igreja? Eu falei: meu Deus, que dor de barriga. Mas eu vou, porque eu tenho uma palavra. Provérbios 29, quando eu não tenho uma visão, qualquer coisa me serve, qualquer lugar me serve. Ontem eu falei para vocês aqui: você não tem medo de perder cliente? Não, porque eu fui criada para a glória de Deus. Ah, fulana não te chamou mais porque agora você é crente. Estou nem aí para ela, sou crente mesmo. Eu fui criada para a glória de Deus, eu sou escolhida de Deus. Se não me aceita porque agora eu sou evangélica, não precisa me chamar, porque eu não vou abrir mão do meu Deus. O Deus que restaurou minha casa, o Deus que me deu um propósito, o Deus que me criou, o Deus que me ama. Eu não vivo por proposta, eu vivo por propósito. Um dia me disseram assim: olha, tem muitas oportunidades para você em tal lugar, mas olha, você sabe, né? Você vai ter que soltar um dinheirinho. Eu falei: pois eu não soltei nada. Vai, ó, isso não é de Deus. Vai caçar uma coisa para fazer, meu irmão. Porque se eu tiver que pagar, se eu tiver que me corromper, não é de Deus para a minha vida. Até aqui foi quem me sustentou, foi o Senhor. Então eu não vou sentar em mesa onde tem injustiça, onde tem podridão. Não! Não! Abacuque 2, 3 diz o seguinte: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará a minha queixa? Essa noite nós seremos como Jacó. Sabe aquele louvor que diz assim: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Hoje nós vamos clamar como o profeta Abacuque clamou, como Jacó clamou. Então o Senhor me disse: escreva a minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Dentro do meu carro, na maior crise da minha vida, aquela menina que não sabia apresentar um trabalho na escola, o Senhor começou a me mostrar. E eu andava num púlpito para lá e para cá, e o Senhor: eu vou te usar para pregar. Eu falei: eu, Deus, eu que nem sei apresentar um trabalho de escola? Sim, eu vou te usar. Então você vai recortar a imagem de uma mulher com o microfone na mão, e você vai colar em um lugar. E você vai pegar uma foto com uma família, e você vai colocar e profetizar. Eu recortei uma família, uma mulher, um marido, 2 filhas, colei lá e comecei a profetizar: minhas filhas e a minha casa servirão ao Senhor. E eu botei a foto da minha casa,
E eu me lembro que eu recortei a foto da Ana Paula Valadão, que eu falei, Deus, já que é para pegar uma mulher, eu vou pegar uma mulher mais assim, calma, equilibrada, porque eu não sou equilibrada, né? Aí assim, deu certo? Acho que deu. Médio. Eu não vou imitar a Ana Paula Valadão hoje. Outra oportunidade. Mas aquela visão, 2 anos depois ela se cumpriu. E toda hora quando eu olhava para ela, eu tinha certeza que o Senhor ia fazer com que aquilo se cumprisse na minha vida. Quanto mais eu olhava para aquela visão, mais fé eu tinha para profetizar que a minha família estaria no altar do Senhor, que Ele me usaria. E eu comecei a ler livros, e ler a Bíblia, e ler a palavra. Essa noite o Senhor abrirá a tua visão, e sonhos que estão engavetados, eles vão sair dessa gaveta, e você vai florescer para a honra e para a glória do nosso Pai, amém? Diga assim, eu sou filha amada de Deus, única, criada para um propósito, único e especial. Eu fui criada para a honra e para a glória do meu Pai. Você crê nisso? Mais uma vez, eu sei que tem pessoas que pensam assim, não vou fazer isso não. Eu quero que você venha aqui na frente. Sabe o que significa quando você vem aqui na frente? Você está dizendo, eu estou saindo, eu não estou crendo muito não, mas eu vou lá, eu vou sair do lugar. Eu vou dar um passo para sair do lugar. Eu vou dar um passo para sair do lugar que eu estou. E mais uma vez, juntas, nós vamos clamar ao Senhor para essa visão de futuro que Ele tem para nós. E sonhos adormecidos serão despertados. Eu quero louvor aqui junto comigo agora, as minhas irmãs, as levitas, as artistas do Senhor. E olha, sai do seu lugar, vem aqui. Vamos orar juntas. Não tenha vergonha não, larga a vergonha de lado. Quem tem vergonha não cumpre propósito, irmã. Quem não se movimenta não cumpre propósito. É no movimento que o Senhor transforma o seu caráter. É no movimento que o Senhor te transforma. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. O Senhor te chamou, está te chamando para sonhar os sonhos dEle. Se movimenta, aceita o processo. Bom, o inimigo pode até ter tentado roubar os sonhos de Deus para você, mas hoje o Senhor está restaurando, o Senhor está te restituindo. Vamos sonhar juntas. Vamos sonhar grande. Vamos sonhar coisas grandes para Deus. O que você vai fazer a partir de amanhã? Você vai escrever um versículo, vai imprimir um papel e vai sair entregando para as mulheres na rua? O que você vai fazer? Gente, quanto mais perto de Jesus, mais vontade eu tenho de fazer coisa para Ele. Mais vontade eu tenho de fazer loucuras por Ele. Feche os teus olhos e vamos orar. Se puder abaixar a luz aqui da igreja, irmão. Eu amo esse louvor. Eu gostaria que você não cantasse, que você apenas ouvisse o louvor. O Deus que ressuscita sonhos está passeando por esse lugar. O Deus que restaura sonhos está passeando por este lugar.